Band FM. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Pegando a estrada, fiscalização reforçada nas rodovias da região para o feriado da Semana Santa. Pode pôr a mão no bolso, conta de água em Uberaba fica mais cara a partir de hoje. Você é o repórter, o cidadão reclamou de buracos no asfalto, a prefeitura resolveu o problema. Segunda morte por dengue confirmada em Uberlândia. A cidade já conta com mais de 1.000 casos da doença. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é quarta-feira, 1º de abril, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Desejando a todos uma ótima quarta-feira, uma ótima tarde, semana mais curtinha, sexta-feira, feriado. Então vamos que vamos, porque tem muita notícia aqui no nosso programa do jeito que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Olha aí o BandZap liberado no alto da tela. Você pode interagir comigo, mandar um alô, um abraço. Quer fazer uma reclamação, tem uma denúncia para fazer? Manda para cá que a gente te ajuda a resolver o problema, tá certo? No BandZap você também participa do nosso quadro. Lá na internet, estamos juntos no YouTube. A Band Triângulo tem um canal no YouTube que você se inscreve, assiste a gente ao vivo, revê a programação, fica tudo à sua disposição, é de graça. Pode compartilhar o link com a família aí. E nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Band Triângulo, você tá vendo aí, tem notícia o dia inteiro. As minhas redes, @Bagnetti. A gente mostra o trabalho, a família, mostra fazendo nada também, tem de tudo um pouco lá. Combinado? Ó, quarta-feira, dia importante aqui no nosso programa, dia de falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. Para você participar, é o mesmo BandZap, manda o nome e a idade que o médico responde a sua dúvida. Problema de pressão alta, colesterol, zumbido no ouvido, tudo que você quiser saber, não sei se eu estou infartando ou não, manda para cá que o médico responde para você, tá bom? Vamos começar o Minas de hoje falando das rodovias e a saída para o feriado prolongado de Semana Santa. Muito bem, a fiscalização já começou, claro, com a intenção de diminuir o número de acidentes, trazer mais tranquilidade, tanto para quem vai quanto para quem volta do feriado prolongado. Maria Eduarda está ao vivo com a gente, aí então trazendo todas as informações para esse feriado prolongado. Muito boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnetti, para você que nos acompanha. Bom, esse feriado prolongado já vem aí com a Operação Páscoa pela EPR Triângulo, né? E focado um pouco na segurança viária dessas pessoas que vão pegar, né, a rodovia durante a sexta-feira, sábado, né? E a operação começa a partir de amanhã e vai até o dia 5, mas para a gente poder entender melhor o que vai acontecer durante essa operação, a gente está aqui com o Alexandre, que é o coordenador de operações, e ele vai explicar para a gente melhor, né, Alexandre? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, como que vai acontecer essa operação, a Operação da Páscoa? Então, boa tarde. A Operação da Páscoa, a gente está com reforço nas equipes nossas para fazer a arrecadação, as equipes de atendimento, ou seja, estamos reforçando aí as nossas equipes de guincho pesado, guincho leve, atendimento médico, nossos veículos de inspeção, para a gente manter a segurança da via, a conscientização do trânsito e, inclusive, a convivência também do trânsito, que é muito importante, para com isso nós conseguirmos aí que todos acabem rodando para um bem comum, curtir o feriado de uma forma segura e tranquila. Bom, são esperados muitos veículos, né, neste feriado. Sim, a nossa expectativa é de 173 mil veículos aí nas principais rodovias, que é hoje a BR-365 nossa, e a CMG 452 e a BR-452, assim como outras 6 rodovias.
Bom, é muito importante a gente atentar, né, aos motoristas, os principais cuidados para se ter, principalmente neste momento, né? Principalmente evitar o uso de celular ao volante, estar utilizando o cinto de segurança, não só o condutor, mas todos dentro do veículo, que isso é primordial para a segurança e para a vida. Manter a atenção, manter a velocidade, respeitar os limites de velocidade, respeitar aí a sinalização que é existente, evitar a ultrapassagem em local proibido e entre outras. Principalmente antes de sair para viajar, fazer uma manutenção prévia no veículo. Bom, muito obrigada pela sua participação, Alexandre. E é isso, Bagnet, muito importante, né, que o pessoal que for viajar aí, os motoristas que forem pegar o veículo para pegar as rodovias, muito importante ter muita atenção e muito cuidado enquanto estiver dirigindo. Volto com você. É isso aí, Maria Eduarda, é tudo muito. Agradeça o nosso entrevistado. Esse monitoramento ele já acontece 24 horas por dia nas rodovias aí, então, das concessões aqui que corta a nossa região. Acrescido disso, tem a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária também, que se intensifica a partir de amanhã. E a gente traz tudo para você, alertando quem vai viajar nesse feriado, né? A gente sabe aí dos riscos e dos perigos das nossas rodovias. Quer ver só? Uma árvore de grande porte caiu e interditou a rodovia BR-365 nos dois sentidos, ali próximo a Patrocínio. O trânsito ficou bloqueado, tanto para quem ia quanto para quem estava voltando, isso por cerca de 2 horas. A interdição provocou um congestionamento de cerca de 5 quilômetros. Os bombeiros realizaram os cortes aí da árvore em partes menores. Tá? Em seguida, um caminhão removeu todo o material para liberar a rodovia. Ninguém ficou ferido, mas um transtorno e um atraso na viagem imenso. 2 horas. Então, quem tinha uma programação para chegar, atrasou tudo em 2 horas. E isso é muito comum de acontecer nas rodovias da região. Tá? Um acidente, uma queda de árvore que interdita o trânsito e aí, é indefinido o tempo que você vai ficar esperando. Então, né, saia com antecedência, sem pressa, porque os imprevistos podem acontecer. E um motorista de caminhão morreu após um acidente na MGC 455 em Uberlândia. A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito, perdeu o controle da direção e tombou o veículo na rodovia. Vamos acompanhar. O acidente aconteceu na MGC 455, no quilômetro 28, em Uberlândia. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima tinha 48 anos, era natural de Uberaba. Ele trabalhava como motorista havia muitos anos, mas esta teria sido a primeira viagem dele para a empresa. A suspeita é que o motorista tenha tido mal súbito, assim perdeu o controle da direção e veio a tombar o veículo às margens da MGC 455. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi ejetada através da janela do veículo e foi parcialmente esmagada pela cabine. Com técnicas de salvamento veicular pesado, nós conseguimos efetuar alguns cortes na cabine e liberar o corpo para a funerária. Após o acidente, o caminhão e os 2 semi-reboques foram removidos por guinchos. No local ficaram marcas do tombamento e os pertences de quem saiu para trabalhar e teve a rotina interrompida de forma trágica. O motorista já há um bom tempo, né, trabalha nessa categoria de motorista, né? Infelizmente envolveu nesse acidente, né, vindo a óbito. As causas do acidente serão investigadas pela perícia da Polícia Civil. Fica os nossos sentimentos à família desse trabalhador. A gente está falando de um motorista profissional que perdeu a vida em um acidente nas nossas rodovias. Imagina quem viaja vez ou outra, pega a rodovia vez ou outra, né, não tem tanta experiência e malícia para enfrentar uma rodovia. Então, atenção mais que redobrada. Daqui a pouco a gente volta a falar de saída para o feriado, mas notícia de agora trazendo para você: presos suspeitos de roubos em Uberlândia. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, acompanhado da Polícia Militar, e tem os detalhes. Carlos Vilela, prioridade para você, boa tarde. Boa tarde, Bagnet, boa tarde para todos ligados no Minas. 2 ações em uma região única da cidade, 2 ações isoladas, mas para as 2 ações, uma ação única da Polícia Militar. 2 ações de covardia. Vou conversar com a Tenente Luciene, que é aqui do 32º Batalhão, porque são 2 ocorrências em que a Polícia, Tenente, teve uma ação imediata e uma resposta mais imediata. Vamos por ordem, porque a primeira ação é de extrema covardia. Roubo contra uma mulher
e gestante e com agressão. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa ocorrência envolvendo essa mulher jovem, né, de pouco mais de 30 anos, ocorreu na madrugada, por volta de 1h da manhã. Ela estava descendo a Avenida José Fonseca Silva quando foi surpreendida por um homem de mais ou menos 1,70 m de altura. Determinou que ela passasse a bolsa, ela não deixou que ele subtraísse a bolsa, ela então agarrou a bolsa. Quando ele percebeu que ela não cederia, né, essa ameaça, ele desferiu 2 golpes de faca contra ela. E imediatamente, né, as pessoas que estavam passando por ali prestaram assistência. O local foi bem próximo da UAI do Luizotti. Ela foi encaminhada então para a UAI do Luizotti, e dada essas circunstâncias aí bem peculiares, né, da gestação, ela foi encaminhada para a medicina. Outra ação de extrema covardia também contra uma pessoa idosa, essa no outro lugar também, tenente. Isso, num local próximo, né, no bairro Chácaras Tubalina, uma senhora de 62 anos estava saindo para trabalhar por volta de 7h da manhã, quando um rapaz, aparentemente 20 anos, aproximou-se dessa senhora, pediu um cigarro, e quando ela então, de maneira muito generosa, né, abriu a bolsa para dar o cigarro para ele, ele anunciou o assalto, falou que precisava de dinheiro para comprar drogas, ela disse que não tinha dinheiro, ele então mostrou uma faca e subtraiu o telefone celular. E a gente gostaria de afirmar que nessas 2 ocorrências aí envolvendo roubo a mulheres, né, todos os autores, todos os envolvidos foram presos. Essa que ocorreu por volta das 7 da manhã, imediatamente assim que a vítima conseguiu relatar para a Polícia Militar, nós já começamos o patrulhamento e, felizmente, logramos êxito aí na prisão desse indivíduo de 22 anos. E no outro da madrugada, assim que a vítima, que nós conseguimos obter dela informações, já que nós fomos até a medicina tentar entrevistá-la, ela não conseguia falar, né? Estava sob uso de remédios, mas assim que ela redobrou a consciência, ela informou as características, imediatamente a Polícia Militar conseguiu localizar e prender esse suspeito. Tá certo, obrigado, tenente Luciene. Ação excelente da Polícia Militar. Prenderam os 2, Bagnete. Se vão ficar lá, é outra história, não é mesmo? Exatamente, Carlos Vilela. Parabéns à Polícia Militar. Obrigado, tenente, pelas informações. Nos 2 casos, aí, os suspeitos dos crimes foram presos imediatamente. Agora, o que nos chama a atenção é o seguinte: a violência não tem dia, não tem hora e nem lugar para acontecer. A gente está falando de 2 casos de hoje de manhã, uma quarta-feira de manhã, sol quente e a malandragem aprontando. Deixa eu te contar, domingo tem sorteio especial de Páscoa, recheado de dinheiro, com mais de R$400 mil em prêmio. Já pensou? É muito dinheiro. E só no 4º prêmio, minha gente, R$260 mil. Então, ó, corre e compre para você ganhar R$260 mil em pleno domingo de Páscoa. Então vamos fazer as contas juntos? Primeiro prêmio, R$40 mil. Segundo prêmio, mais R$40 mil. E no terceiro, mais R$40 mil. No 4º prêmio, R$260 mil, mais os giros da sorte, que são 20 prêmios de R$1.500 cada um. Então olha só, gente, são mais de R$400 mil em prêmios para você. E você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix. Domingo tem sorteio especial de Páscoa. Recheado de dinheiro, com mais de R$400 mil em prêmios. É muito dinheiro e só no 4º prêmio R$260 mil. Então corre e compre que você pode ganhar R$260 mil em pleno domingo de Páscoa. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$40 mil em cada. No 4º prêmio, R$260 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São mais de R$400 mil em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Isso é nosso e é daqui. Já pensou? Dá para comprar muito chocolate, hein? Pois é, há poucos dias da Páscoa, o comércio em Uberlândia já registra um aumento considerável na procura pelos itens dessa época do ano. Uma pesquisa do CDL aponta que 95% dos consumidores pretendem ir às compras de Páscoa, tá? Com foco principalmente no público familiar. Vamos ver a reportagem juntos? Antecipar as compras de Páscoa tem sido a escolha de muitos consumidores. A ideia é garantir os presentes e manter o controle do orçamento.
sem deixar de lado a tradição de presentear filhos e familiares. Jennifer conta que já fazem esse tipo de programação para não faltar em casa. Todo ano a gente compra, né, para dar para a família, para os filhos, para a esposa. A respeito do preço a gente está olhando ainda. A gente antecipa, eu e minha esposa, a gente antecipa justamente por isso, que já teve alguns anos que a gente tem filho pequeno e aí quer algum ovo específico e chega nos dias próximos da Páscoa e já acabou, a gente não encontra. No supermercado, o reflexo já aparece no aumento da procura. A variedade de produtos cresceu este ano, com opções que vão desde os ovos tradicionais até itens artesanais e lembranças de Páscoa. A expectativa é grande. Esperamos que seja bem maior do que o ano passado e isso tem mostrado, assim, pelo número de pessoas que estão procurando os ovos. Não só os ovos, mas como os outros itens de Páscoa. Os preços variam bastante. Aqui nesta loja, por exemplo, a gente encontra ovos de Páscoa de R$ 35. Mas dependendo do tamanho e da marca, pode chegar o valor de R$ 140. Segundo a CDL, a maioria dos consumidores pretendem comprar de 2 a 3 itens, com gasto total entre R$ 100 e R$ 250. Os ovos industrializados ainda lideram a preferência, mas os produtos artesanais vêm ganhando espaço entre os consumidores. No levantamento agora de Páscoa, nós identificamos que os consumidores eles pretendem comprar entre 2 a 3 ovos e o valor médio está entre 100 até R$ 250, dependendo da qualidade, da marca, do tamanho do produto. Como que os empresários devem se preparar neste momento, que é um momento de aumento de vendas? Sim, planejar realmente qual vai ser a sua oferta, como que ele vai disponibilizar seu estoque, se ele vai focar mais nos produtos para criança, mais no produto para adulto, ou as duas opções. Então, realmente ele ter esse planejamento com antecedência, definir o que vai ser possível, atribuir de descontos, de valor, de tornar realmente atrativo para que esse consumidor tenha mais facilidade de compras. Mas se a grana tá curta, vai receber só na outra semana. Enrolei a língua aqui, né? E adora ganhar um presente, deixa eu falar pra você, a Band FM vai fazer a sua Páscoa muito mais feliz. Tô recebendo a Aninha da Band FM 99.9. Tô vendo que você tá cheio dos presentes, hein? Olha só que maravilha, Bagnete. Dá um pra mim? Ah, você não pode. Seguinte, esses ovos são para os nossos ouvintes, para os telespectadores da Band. Afinal de contas, domingo já é Páscoa. A gente comemora a ressurreição de Jesus e nada melhor do que comemorar com chocolates, com ovos de Páscoa. Então, todos os dias, durante essa semana, a gente está sorteando ovos de Páscoa na Band FM e eu tô passando aqui para convidar você que está assistindo neste momento a participar. Como faz para ganhar, Ana? Eu quero Muito ganhar, fácil. você já não quis dar um, eu quero ganhar. Quem é da casa não pode, só os nossos ouvintes, os telespectadores da Band. É muito fácil, é só participar pelo nosso WhatsApp da Band FM, que é o 349-992999, e você vai mandar a frase Páscoa Feliz é só na Band FM. Aproveite para curtir o post da promoção no nosso Instagram, que é @BandFMTriângulo. Bora curtir, compartilhar o post lá no nosso Instagram, tá? E no nosso Instagram você fica por dentro de tudo, de todas as nossas promoções também. Então vem participar, porque Páscoa Feliz é na Band FM. Essa Band FM eu vou te falar, ó, esse dia era escova de cabelo, era secador, agora um baita de um sonho de valsa, hein? Agora é sonho de valsa, Aninha. Chique demais da conta, então você é nosso convidado, venha participar para você adoçar a sua Páscoa. Aninha, obrigado pela visita. Obrigada. Volte você. sempre, quando a Aninha vem, é sempre notícia boa, hein? Com então certeza. Você pode voltar todo dia. E sintonize 99.9, a sua rádio do seu jeito. Obrigada, Bagnete. Volte sempre, Aninha. Obrigado. Então, ó, tá todo mundo convidado para participar, tá bom? Ó, vem comigo, porque aqui você também é o repórter. A gente mostrou para você essa semana a situação na Rua Royalties, bairro Laranjeira. Tá? O nosso telespectador, o Elvis, estava mostrando. Bagnete, muito buraco, atrapalhando o carro, atrapalhando moto, bicicleta, o povo que passa aqui. O Elvis pegou, fez foto e mandou aqui pra gente. O Elvis está aqui em Uberlândia. Muito bem, nós enviamos
as fotos aqui para a Prefeitura de Uberlândia, a secretaria responsável. E aí o Elvis mandou foto de novo. Bagnete, quero agradecer o Minas Urgente, quero agradecer a Prefeitura. Problema resolvido, manutenção foi feita e o Elvis gravou um vídeo pra gente. Deixa eu ouvir o nosso amigo telespectador. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde, telespectador da Band. Aí, ó. Reclamação. O pessoal tá trabalhando aqui arrumando. Eu tenho que agradecer eles. Porque da mesma forma que eu reclamei, eu tenho que agradecer. Obrigado vocês, viu? Gente que agradece, viu, Elvis, a sua participação, a sua parceria aqui com o nosso Minas Urgente. A gente agradece a Secretaria de Obras. Depois me fala que eu quero agradecer especialmente Tapa Buracos, Operação Tapa Buracos aí atendendo o Você é o Repórter, o Elvis e toda a nossa produção. É assim que se faz jornalismo comunitário, entendeu? A população está acompanhando tudo que acontece na cidade. A gente só faz a ponte do cidadão com os órgãos responsáveis e o problema é resolvido rápido. Então você na sua rua, no seu bairro, na sua cidade tem algum problema, manda para cá, faz um vídeo, a gente pede providência, eles arrumam, a gente mostra arrumando. Olha só, bate o carimbinho de problema resolvido. E é assim que a coisa tem que ser, tá certo? O Band Zap tá no alto da tela. Tô recebendo outra aqui, ó. Olha só, depois a gente vai separar bonitinho para mostrar, mas um outro problema resolvido. A Helena, lá de Uberaba, mostrando pra gente. Posso mostrar aqui, diretor? Não estava combinado não, mas acabei de receber da Helena aqui, ó. Olha só. O problema estava aqui. Ô, Bagnete, lembra que você mostrou? A gente até comentou que fizeram uma sinalização improvisada. Muito bem. Aí agora, ó, vamos lá, deixa eu mostrar. Resolvido. Olha que beleza. Alô, Uberaba, obrigado por nos atender. A gente vai arrumar bonitinho, mostrar aqui no Você é o Repórter, pôr o carimbinho, mas é assim que funciona. Esse é o Minas Urgente, tá bom? Ó, daqui a pouquinho também só tem no Minas Urgente Médico do Povo. Band Zap tá liberado, manda sua pergunta para cá com o nome e a idade e o nosso médico responde para você. Tá bom? Tem dúvidas sobre diabetes, pressão alta, enxaqueca, zumbido no ouvido? Manda para cá que o médico responde para você. Pessoal, foi aprovado o reajuste para os servidores da Prefeitura de Uberlândia. A gente estava acompanhando paralisação, recomposição salarial, contraproposta do município. Parece que chegaram no acordo. Deixa eu chamar Carlos Vilela, que está acompanhando essa peleja e tem as informações. Vilela. Pois é, Bagnete, dois sindicatos diferentes, com pautas diferentes, né, fazendo a mobilização e as reivindicações para uma situação que já veio definida. O texto do projeto enviado pelo prefeito à Câmara Municipal assegura a atualização dos salários dos servidores, agentes políticos e empregados públicos, né? O reajuste batido o martelo sem choro e sem vela, 5,4%. que passa a valer a partir de 1º de março, ou seja, retroativo. Já no salário do mês de abril, agora, o pagamento vem com este valor. Contempla funcionários da Prefeitura, além de órgãos de autarquias como DEMAI, Aresan, Ipremo, Futel, Ferub e AMAM, ou seja, todos os funcionários, nada de 44% para um, 7% para outro. Além disso, os agentes políticos vão ter também uma revisão anual de 3,9% baseada no INPC acumulado de 2025. Essa proposta ela foi aprovada, Bagnete, em sessão extraordinária convocada, né, para este fim específico e com folga, viu? 26 votos na primeira votação, 25 na segunda votação. Já o segundo projeto que trata do auxílio alimentação, e aí vem uma mudança que pesa direto no bolso, porque o valor sobe de R$ 700 para R$ 800 para todo mundo. Esse é o valor do Vale Alimentação mensal. Ou seja, prevaleceu o projeto do prefeito, que veio inclusive com a justificativa de que 44% ou 7% estariam fora do orçamento da prefeitura e daquilo que pode pesar contra a lei de responsabilidade fiscal. Bagnete. Tá certo, Vilela. Obrigado pelas informações. A gente acompanha, é quase que uma unanimidade Brasil afora, né, as perdas salariais dos servidores públicos.
e aí a gente fala do servidor público municipal, estadual e federal, né? Mas a gente também tem que saber da capacidade aí de arcar com os compromissos financeiros do município. A gente tem acompanhado muito prefeito aí com o chapéu na mão, atrás de recursos, porque não está fácil para ninguém, então fizeram um bem bolado, um intermediário. Mas a gente nunca vai abrir mão de valorizar o trabalhador de uma forma geral. Olha só, uma grande quantidade de fios e cabos foram encontrados com um camarada em Uberaba. Suspeita, claro, é que tudo isso foi furtado, foi roubado. Deixa eu chamar Juliano Carlos, está ao vivo, direto de Uberaba, para a gente entender essa história. Uma boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Baguinete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa prisão aconteceu na rua Tangará, no Parque das Américas, em uma residência anexa a uma oficina. As equipes da Polícia Militar compareceram no local, juntamente com outros órgãos, para cumprir um mandado de busca e apreensão, tendo em vista que esse idoso de 66 anos que mora na residência está sendo investigado por vários crimes, entre eles o de receptação. Os policiais abordaram esse suspeito, questionaram sobre a abertura da oficina. Ele falou que não tinha a chave de uma oficina de conserto de geladeiras. Então foi rompido o cadeado para a ordem judicial ser cumprida. As equipes entraram no local e encontraram uma grande fiação elétrica, provavelmente furtada, além de tela de computador e também outros eletroeletrônicos. Ele foi preso pelo crime de receptação pela Polícia Militar, foi levado até a delegacia, teve a prisão confirmada e vai ser encaminhado para a penitenciária. Agora as investigações continuam, Bagnete, para tentar identificar mais pessoas envolvidas. Quem levou essa fiação lá, quem praticou o furto e levou essa fiação, provavelmente para ser adquirida por esse senhor. Volto com você. E vão descobrir mais gente, viu, Juliano? É todo mundo malandro, tá? Quem furta, quem rouba, quem compra para revender, acha que tá mais barato, levando vantagem, tudo malandro. Tudo tem que se explicar com a justiça. Um homem foi morto a tiros em frente ao UBS Carlos Alberto Vieira, em Frutal. Ele estava em uma moto, aguardando a companheira ser atendida, receber atendimento médico, quando o outro homem chegou a pé e fez os disparos, e seguiu e em seguida fugiu tranquilamente. A vítima, aí então, o homem que acabou morrendo, já tem passagens pela polícia, foi condenado por um crime em 2019 por matar a companheira durante uma festa na mesma cidade. A polícia investiga se a morte tem relação com esse crime do passado. Tá? O suspeito ainda não foi encontrado. Olha só que caso macabro esse na cidade de Frutal. Camarada aguardando a mulher seu atendimento médico e foi assassinado. Ele que aí, de acordo com a justiça, já matou uma ex-companheira no passado. E a Polícia Civil realizou uma operação em Campos Altos para cumprir mandados judiciais. César Campos está acompanhando o caso. Quais os crimes em questão? César, boa tarde para você. Bagnete, são crimes diferentes, um relacionado à Lei Maria da Penha, o outro aí relacionado a outro crime. Um adolescente foi apreendido e um homem preso durante as ações. A operação durou 2 dias, terminou ontem lá em Campos Altos. A primeira ação foi na zona rural do município. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. Segundo a polícia, Bagnete, ele é suspeito de ato infracional análogo aí, parecido aí com o crime de ameaça ali no contexto da Lei Maria da Penha. Já na manhã de ontem, Bagnete, os investigadores deram continuidade a essa operação e cumpriram um outro mandado de prisão contra um homem de 41 anos. Nesse caso aí, ele foi localizado lá no bairro Santa Terezinha. De acordo com a polícia, Bagnete, o suspeito estava utilizando uma tornozeleira eletrônica, mas teria destruído esse equipamento. Diante disso, a Justiça determinou a regressão do regime, expediu um novo mandado de prisão preventiva para ele. Ele foi preso agora e já foi encaminhado aqui para o presídio de Araxá. Então, um caso aí análogo, né, porque é menor a Lei Maria da Penha, né, a agressão, e o outro por ter destruído aí uma tornozeleira. Bagnete, volto com você. Obrigado, César. Daqui a pouquinho você volta ao vivo de Araxá. Olha só, é a tal da tornozeleira eletrônica, cuja a validade, a eficácia é questionada em todo o Brasil. Uma criança de 10 anos foi encontrada morta na represa do Bosque da Matinha, em Patrocínio. Gustavo Galvão,
está ao vivo com a gente, direto de Patos de Minas, e tem as informações. O que aconteceu por lá, Galvão? Boa tarde para você. Oi, Bagnete, muito boa tarde para você. Uma ótima quarta-feira a todos que acompanham Minas Urgente. O desaparecimento dessa criança, eu vou contar a história desde o início aqui para que ninguém fique perdido. O desaparecimento dessa criança de 10 anos, ele foi registrado já na segunda-feira. A mãe, ela chegou do serviço no fim da tarde e não encontrou essa criança, então, de 10 anos, o filho dela, e a partir daí já registrou um boletim de ocorrência pela Polícia Militar. E então, a partir daí, já começaram as buscas e após coletas de depoimentos, os vizinhos informaram que essa criança ela costumava brincar com alguns amiguinhos lá no Bosque da Matinha todos os dias após as aulas. Eles estudavam então no turno da manhã. E foi em uma dessas que aconteceu essa fatalidade. Por quê? Essas crianças resolveram fazer um desafio, atravessar as duas margens da represa, e quem chegasse primeiro ganharia um prêmio, ganharia então uma prenda. Foi neste momento então que o menino foi para o meio da represa, não conseguiu sair e infelizmente se afogou e morreu lá mesmo. Então, o Corpo de Bombeiros chegaram a questionar essas crianças, mas elas, um tanto quanto assustadas, resolveram não informar nada. E a partir das investigações, então, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, o corpo dessa criança de 10 anos, ele foi encontrado às margens da represa do Bosque da Matinha, que fica na cidade de Patrocínio. Esse bosque, inclusive, ele foi interditado, ele está interditado no momento para os trabalhos da Polícia Civil e também para alguns trabalhos de verificação para averiguar se há ou não um risco às pessoas que frequentam aquele parque, aquela área de preservação na cidade de Patrocínio. Inclusive, a própria Prefeitura de Patrocínio manifestou uma nota de pesar a Eduardo Miguel, essa criança de 10 anos de idade que infelizmente morreu afogada na represa do Bosque da Matinha, na cidade de Patrocínio. Então, um alerta para as pessoas que costumam passar o feriado prolongado em represas, cachoeiras, rios e córregos, viu, Bagnete? Eu volto com você. Com certeza, Galvão. Obrigado pelas informações, os nossos sentimentos a essa família. A princípio, uma brincadeira inofensiva de crianças que termina numa tragédia como essa. Vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, Médico do Povo. Mande sua pergunta para cá. Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E a várias compras de R$500 todos os dias. Bacalhau 1012, R$69,90. Batata extra, R$3,98. Azeite 500 ml, R$25,90. Filé de panga, R$22,98. Helma 657 gramas, R$9,98. Bombom Trento, R$9,98. Marte Minas, aqui só a compra dá sorte. Patrocínio, cidade rica de cultura e tradição, polo da agricultura, de paisagens exuberantes, de pessoas hospitaleiras e alegres com suas festas e rodeios. A cidade do café, que leva seu sabor para o Brasil e o mundo. Parabéns, Patrocínio, pelos 184 anos de história. Homenagem Farmácia Nacional, 40 anos dedicados a cuidar da saúde de quem escreve a história de Patrocínio. Farmácia Nacional, nascida para cuidar. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Toda quarta-feira é dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Saúde está boa? Excelente. Que bom, coisa boa. Pra você participar, Bandzap está no alto da tela, manda o nome, a idade, doutor Rodrigo Penha responde para você, tá certo? Tem muita gente, viu, doutor, mandando mensagem aqui,
para participar da Páscoa Feliz da Band FM. É lá no Band Zap da Band FM. Aqui a gente vai falar de saúde, falar da sua saúde, tá bom? Doutor, vamos começar com a Gisele. A Gisele está acompanhando aqui. Doutor, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer o check-up? A Gisele tem 47 anos. Opa, legal, essa é uma dúvida frequente, Gisele. Então, a gente fala que o médico tem o pediatra, depois na adolescência ele tem o ebiatra, que faz algum exame. Na vida adulta, entre os 20 e os 30, é bom acompanhar o médico a cada 2, 3 anos. A mulher acaba indo no ginecologista, mais frequente, o homem pode ir num clínico. A partir dos 40 anos de idade, vamos pensar assim, tanto o homem como a mulher, precisa ter pelo menos um cardiologista que acompanhe como clínico e cardiologista. E aí a gente faz, rotineiramente, um exame um pouco mais detalhado uma vez no ano, a partir dos 40 anos de idade, e a gente costuma fazer exames de sangue laboratoriais até 2 vezes no ano, principalmente quando existe alguma alteração. Por exemplo, um pré-diabetes, uma dislipidemia, um triglicéridos um pouco mais alto, já uma perda da função da tireoide ou algum outro hormônio. Então, a partir dos 40 anos, pelo menos uma vez no ano, check-up dos exames do coração e exames laboratoriais, estando alterado, não esperar muito tempo, repetir em 6 meses, tá bom? Espero que tenha ajudado. Doutor, o Francisco, lá de Uberaba, tem 57 anos. Ele conta pra gente que vem sentindo muitas dores no pescoço, frequente, quase todos os dias. O que o doutor pode orientar numa situação como essa para o Francisco? Francisco, após os 50 anos, você começa a ter um enrijecimento das articulações. A gente dá um nome comum para isso como bico de papagaio. Mas o que é isso? Qual é o nome médico disso? São os osteófitos marginais. É a calcificação dos ligamentos que unem as nossas vértebras. Então, quando a gente olha no raio-x, eles ficam assim, ó, calcificados, e fica parecendo um bico de papagaio. Isso é provavelmente que você está tendo, essa osteoartrose da coluna cervical. Normalmente por quem trabalha movimentando mesa de escritório, serviço que você ficou a postura ruim, começa a ter um pouco de exercício. Bom, a primeira coisa é procurar um médico para fazer uma avaliação. Fazer um raio-x da coluna cervical, olhar se não tem alguma coisa a mais, depois fazer os exercícios recomendados, fisioterapia e melhorar principalmente a postura. É fácil? Não é fácil, mas melhorar. Existem diretrizes, existem leis para quem trabalha em escritório que a cada intervalo de tempo você precisa parar um pouco para que essas doenças não apareçam tão frequentemente. Então observa aí se você está fazendo tudo certinho. Doutor, agora a pergunta é da Josélia, tem 59 anos, está lá em Uberaba. Josélia, tem uns nomes difíceis aqui, eu vou tentar ler direitinho, viu, doutor? A Josélia conta pra gente que fez um ultrassom da mão direita, pois estava sentindo muitas dores nos dedos inchados. Deu tenossinovite dos flexores, segundo, terceiro, quinto dedo, derrame articular do terceiro dedo. Ela fez uso de uma medicação aqui, prednisolona. Após o tratamento, a dor passou, mas as pontas dos dedos ficaram dormentes. Doutor, o que fazer? É normal isso? Normal então, não é, Joel. Obrigado da pergunta. Então, basicamente, tudo isso aí que o Bagnetti leu, essa tenossinovite, uma tendinite. Então, na hora de fazer isso, essa flexão com a mão, você teve uma inflamação desse local aí e o remédio que você usou ajudou a melhorar isso. Se está persistindo com parestesia, que a gente chama, com formigamento nos dedos, pode estar tendo uma compressão. Num lugarzinho aqui que a gente chama de túnel do carpo. Por que chama túnel? Porque é onde os seus tendões passam aqui nessa região. Então, o seu braço aqui, a musculatura está aqui, ela faz esse movimento. Aqui a gente não tem músculo, aqui a gente tem só os tendões que puxam essa musculatura. Então, você faz isso, ó. Então, isso é muito comum, muita gente precisa de até operar para melhorar essa questão aqui do túnel do carpo. Então, volta no mesmo médico que fez o tratamento, fala para ele que o sintoma melhorou, mas mantém a parestesia para ver se não vai ser necessário um tratamento cirúrgico. Doutora Cleusa tem 59 anos, nos diz que fuma desde os 15 anos de idade. Já tentou parar com o vício, mas não consegue. O que o doutor pode dizer numa situação como essa? Eu vou te dar uma informação simples, que você que está ouvindo aí talvez não saiba. O abandono do tabagismo é a atitude que você pode ter que mais vai
salvar a sua vida e prevenir doenças. Acima de qualquer outra mudança de comportamento, acima do controle do diabetes, do controle do colesterol, do controle da pressão, de fazer atividade física, uma atitude, se você puder escolher uma atitude na sua vida que vai salvar a sua vida e evitar doença, é parar de fumar. Quem fuma tem 5 vezes mais chance de ter infarto e AVC, tem 10 vezes mais chance de ter câncer, não só de pulmão, de tudo quanto é coisa, de boca, de fígado, de intestino. O cigarro tem mais de 400 substâncias. Então, a primeira coisa, não é que você não consegue parar, tem alguma coisa no seu organismo que faz você não parar de fumar. Não, você não para de fumar porque você gosta de fumar. Então, a primeira coisa é você entender, a primeira coisa, que você fuma não por nenhuma obrigação, ninguém está fazendo, porque você tem prazer em fumar. E o cigarro, ele é prazeroso. Eu brinco com meus pacientes e falo assim, você sabe por que eu não fumo? Porque faz mal. Por isso que a gente não fuma, porque se não fizesse mal, tinha muita gente que fumava, porque dá uma sensação de prazer, a nicotina te dá uma sensação de bem-estar. Então, você tem que entender isso. E aí você tem que saber por que você quer parar de fumar. Não adianta você ir no médico, ele passar um remédio para que você pare de fumar. Você tem que entender o seu motivo. Agora, fique com uma informação e guarde bastante ela. Depois de 25 anos fazendo medicina, 20 mil pacientes com cateterismo e infarto, eu vou te dar uma informação. Você vai parar de fumar. Isso eu tenho certeza. Você vai parar de fumar. As pessoas inteligentes param antes dos problemas aparecerem. O restante todos que não são inteligentes param depois. Não foi 1, não foi 2, não foi 100, não foi 500 casos que eu acompanhei onde os pacientes param. Após uma ponte de safena, após uma quimioterapia, após uma cirurgia no pulmão, você pergunta para o paciente, você continua fumando? Ele olha para a sua cara como se essa pergunta fosse o maior absurdo da vida. Ele fala, eu nunca mais quero chegar perto daquela porcaria que quase acabou com a minha vida. Então, use o exemplo de outras pessoas e pare de fumar. E quando você decidir, procure a ajuda do médico. Ao parar de fumar com a ajuda do médico, tem mais de 75% de chance de sucesso. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Doutor, agora uma pergunta aqui da Rosilda de Uberá. Rosilda, manda a idade pra gente, que esse é um clássico. Doutor, zumbido no ouvido, o que pode ser? Zumbido a gente quase todo o programa, né, Magnete? Então, o que é o zumbido? Aquela sensação de um barulho, de uma coisa muito estranha, que a gente percebe principalmente à noite. Porque à noite quando as coisas estão mais calmas, você parou a sua rotina, existe mais silêncio e você tem essa sensação de zumbido. Existem algumas doenças do nosso ouvido interno que podem dar. Muita atenção, fone de ouvido, ambiente com muito barulho, então muita ruído no seu ouvido vai provocar uma doença auditiva que vai chegar nesse zumbido. Agora tem outras doenças clínicas que podem aparecer ou simplesmente pelo envelhecimento do seu sistema de audição e uma coisa que vai acontecer. Então precisa de procurar um otorrino para ele fazer essa investigação e existem até hoje aparelhos que você coloca que emitem um som que concorre com esse zumbido, fazendo com que ele fique mais aceitável. Vai melhorar sozinho? Não vai. É difícil de tratar? Muito. E muita gente acaba não tendo sucesso completo. Melhora, mas não acaba. Doutor Rodrigo Penny continua conosco aqui no Minas Urgente. Daqui a pouquinho ele volta para responder as suas dúvidas. Você pode continuar mandando as perguntas. Combinado, doutor? Combinado. É daqui a pouquinho. Mas a gente segue falando de saúde aqui no Minas Urgente. A segunda morte por dengue foi confirmada em Uberlândia. A cidade já conta com mais de 1.000 casos confirmados da doença. Vamos atualizar essa situação com a Maria Eduarda, que segue ao vivo aqui conosco. Maria Eduarda. Bom, isso mesmo, Bagnete, mais uma morte confirmada aqui na cidade de Uberlândia. Segundo as informações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, somente no município já foram confirmados 2.941 casos da doença. A faixa etária mais atingida está entre os 20 a 59 anos. Já na região do Triângulo Norte e também Triângulo Sul, já são mais de 5.000 casos confirmados e mais uma morte confirmada, porém, na cidade de Frutal. Já em todo o estado de Minas Gerais já foram
confirmados cerca de 12 mil casos e 8 mortes ainda estão sob investigação. Mas a secretaria acende um alerta, né, principalmente quanto aos casos de chikungunya aqui na cidade de Uberlândia. Somente na cidade foram confirmados 1.837 casos. E vale ressaltar que a vacinação já está disponível, principalmente aí no Vacimóvel, Cantinho da Saúde e também nas unidades básicas de saúde. Volto com você, Bagnete. Obrigado, Maria Eduardo. E todo mundo sabe os cuidados que deve tomar para evitar aí a proliferação do mosquito da dengue, para se proteger, mas todo ano a história se repete. Igual o doutor Rodrigo Penha falou agora há pouco, né? Tem que sentir na pele, passar um perrengue para depois aprender. É melhor prevenir do que remediar, simples assim. Alô, alô, meus amigos, minhas amigas de toda Minas Gerais, pode ficar sossegado porque o governo federal tá do ladinho aqui da gente, tá? Sabe por quê? Porque tá tendo melhoria demais em Minas Gerais. Vai acompanhando aqui comigo. 124 bilhões de reais para o agro e para a agricultura familiar, apoiando o grande e o pequeno produtor. Tem também a concessão da BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, que já está mudando a vida de muita gente naquela região. A parceria na obra do Complexo Maracanã em Contagem, que vai trazer mais mobilidade e infraestrutura para as pessoas que vivem lá. E a Operação Carbono Oculto, que foi a maior da história do país. Pela primeira vez, o andar de cima do crime organizado foi atingido em cheio. E na cultura, foram mais de 734 milhões de reais investidos na preservação da história do povo mineiro. É muita coisa, hein? Esse governo está do ladinho do povo mineiro, tá bom? Para você saber tudo certinho e se aprofundar mais no assunto, é só você acessar gov.br/comunicabr. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A partir de hoje, a conta de água em Uberaba está mais cara. Deixa eu chamar Juliano Carlos, que vai ter que pagar mais na conta da água, hein, Juliano? Exatamente, Bagnete. Infelizmente, no dia da mentira, mas essa é a verdade. Inclusive, foi autorizado no dia 24 do mês passado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico, a ARISB, o aumento desta cobrança na tarifa de água da Codal aqui em Uberaba. Foi feito estudo técnico pela agência, foram feitos vários levantamentos, apresentada a proposta e foi aprovado esse aumento. Então, já desde o dia 24, as medições que estavam sendo feitas já vão vir com reajuste e a partir de hoje realmente está valendo, Bagnete, 12% a mais o valor da tarifa aqui em Uberaba. Só lembrando, eu estava lembrando aqui, Bagnete, eu até pensei, vou comentar para ver se o Bagnete concorda ou se lembra. O salário mínimo esse ano teve o reajuste de 6%. Servidores públicos, tanto municipais ou federais, variou entre 5,4% e 6%, tanto é que tivemos aí vários movimentos de greve desses trabalhadores que não concordaram. Agora a Codal aumenta em 12% e a população não tem nem como paralisar, porque o serviço é essencial. Se não pagar, vou paralisar, não vou pagar, você sabe o que acontece, infelizmente, né? Vai ficar todo mundo sem tomar banho, sem lavar roupa, sem fazer comida, né? O negócio é complicado, viu, Juliano? Não acompanha, né? Desproporcional o aumento. Aproveito o assunto aqui para falar que essa semana eu conversei com a prefeita Elisa Araújo, né? Ela vai estar comigo no Band Entrevista desse sábado e a gente vai falar do aumento na tarifa de água, a gente vai falar... Como é que é, meu diretor? A gente vai falar do aumento na passagem do transporte coletivo, vamos falar de reajuste dos servidores, tem muitos assuntos para a gente tratar com a prefeita Elisa e você é meu convidado, Band Entrevista, próximo sábado, 6:50 da noite. Olha só, em Perdizes, Polícia Civil investiga um roubo de grandes proporções de uma usina fotovoltaica. Vamos entender o que é isso, né? Roubo de grandes proporções. Fala pra gente, César. Bagnete, esse assalto foi ontem, na madrugada de
antes de ontem para ontem e está mobilizando a Polícia Civil aqui de Araxá e da região. Inclusive, policiais civis saíram logo cedo aqui de Araxá para reforçar a equipe que investiga esse mega assalto registrado nessa fazenda no município de Perdizes. O crime foi durante a madrugada, Bagnete. O vigilante da fazenda foi surpreendido por um grupo de 5 a 6 criminosos que eles estavam armados. Segundo o relato dele, Bagnete, ele estava num container de descanso. Quando ouviu ali o cachorro latindo bastante, ficou preocupado, foi ver o que aconteceu e foi abordado aí pelos autores que já estavam com revólveres e até uma espingarda. Os criminosos obrigaram esse vigilante a tirar a roupa, deixaram ele apenas de cueca e ameaçavam ele o tempo todo. Em seguida, ele foi levado para diferentes pontos ali da fazenda, chegou a ser colocado inclusive numa valeta. Durante a ação, Bagnete, os autores eles descobriram ali como é que funcionava o sistema de rondas da usina, que era todo monitorado. A partir disso aí, o vigilante foi obrigado a continuar fazendo as rondas normalmente, enquanto era acompanhado ali pelos criminosos armados. Foram pelo menos 3 rondas durante a madrugada, sempre com armas apontadas para ele, enfim, terror mesmo. Enquanto isso, os outros integrantes do grupo estavam lá na usina, que indica a participação aí de mais pessoas nesse crime. Os criminosos cortaram fios de cobre, levaram equipamentos, um revólver, munição e todo o sistema de gravação das câmeras. O grupo só deixou o local por volta das 4h30 da manhã, falando aí para o vigilante para que ele ficasse deitado até a chegada do outro funcionário que chegou logo pela manhã. Depois da fuga, Bagnete, 2 drones foram vistos sobrevoando a área, o que pode indicar aí o monitoramento dessa ação criminosa pelos criminosos. O prejuízo estimado, Bagnete, é de cerca de R$500 mil. Agora a Polícia Civil já está seguindo aí com essas investigações, mas um grande assalto aqui na região e com muita violência, inclusive com esse funcionário sendo ameaçado o tempo inteiro, né, Bagnete? Eu volto com você. Faz tempo, viu, César, que a violência era exclusividade das cidades. Tá? É cada vez mais frequente a gente mostrar crimes na zona rural, nas fazendas. E você viu o César falando, tá? Os caras usavam até drones para monitorar a movimentação nessa fazenda. Vem comigo porque aqui você também é o repórter. Olha só, a Rosângela de Uberaba que mandou pra gente essas imagens lá no bairro Valim de Melo. Aí a esquina da rua Célio Misson com rua Norma Menegás Rezende. A rua tá cheia de lixo, mato alto, limpeza aí não passa faz muito tempo. Lembrando que na semana passada a gente mostrou aqui outro caso no mesmo bairro lá em Uberaba. Você tá vendo, o mato tomou conta da calçada, que é asfaltada, o mato tomou conta ali do meio-fio, do asfalto, da sarjeta, né? O negócio tá bagunçado. Aí passa o povo sem educação, joga lixo, acha que tá abandonado, só piora. Lisângela, nós pegamos as imagens e mandamos pro Codal. O Codal é responsável pela limpeza pública em Uberaba. Eles nos retornaram, informaram que essa região aí está na programação da limpeza urbana, tá? Num prazo máximo de 15 dias. Vai fazer a manutenção em todas as ruas, áreas públicas, né? Recolher os descartes irregulares e a gente faz um apelo ao dono do terreno. Olha lá, muro pintadinho, portão pintadinho. Tem dono, isso aí tem dono. Cuida, limpa, faça a sua parte. Tá? Para de ser irresponsável, antissocial. Obrigado ao Codal pelo retorno, a gente aguarda a limpeza, mas limpa e manda conta pro dono da casa, tá certo? Porque, pô, falta de consideração uma coisa dessa. Vou fazer mais um intervalo rapidinho, na sequência voltamos com o Médico do Povo. Manda suas perguntas para cá. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. É verdade. Amor de mãe nunca acaba. Música boa diverte. Amizade verdadeira é pra sempre. É verdade. Não importa o quanto você demorar, seu pet estará lá, feliz, te esperando. Família é tudo. O vento no rosto liberta. Às vezes demora, mas você sempre descobre a verdade. Estância do Cupim, comida de verdade. Você vê a diferença.
Domingo tem sorteio especial de Páscoa. Recheado de dinheiro com mais de 400 mil reais em prêmios. É muito dinheiro e só no quarto prêmio 260 mil reais. Então corre e compre que você pode ganhar 260 mil reais em pleno domingo de Páscoa. Do primeiro ao terceiro prêmio, 40 mil reais em cada. No quarto prêmio, 260 mil reais. Mais 20 giros de 1.500 reais cada. São mais de 400 mil reais em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. De volta aqui com o Dr. Rodrigo Penha para falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. É só no Minas que tem, tá bom? Doutor, vamos retomar aqui as nossas consultas, começando pela Eni, lá de Uberaba, 61 anos. Doutor, minha ferritina está sempre alta. Faço dieta de carne e ela não baixa. O que posso fazer para baixar esse índice? Eni, ferritina é uma molécula, uma proteína que transporta ferro e ela tem meio que uma relação com a parte inflamatória do organismo. Então, geralmente, quando a ferritina está alta, a gente costuma falar que o paciente está com alguma alteração metabólica, tá? Isso não é uma regra. Eu tenho pacientes que estão super bem, os exames todos normais, fazem atividade física, são magros e aí geneticamente tem uma ferritina um pouquinho mais alta. Mas tem que saber o quanto ela está alta, né? Não basta assim estar só um pouquinho acima. Então você vai lá medir ferritina, vai até 180, o índice onde você está olhando aí, 200, 250, não vai ser uma alteração importante. Alterações mais altas, a gente tem realmente que avaliar o que está acontecendo. Existem alguns tratamentos que a gente pode melhorar isso, né? E até fazer um negócio que a gente chama de sangria, para tentar reduzir um pouco essa sobrecarga de ferro que você tem no organismo. Mas, basicamente, você está me ouvindo aí, precisa melhorar de uma maneira geral o metabolismo. Fazendo mais atividade física, ver se o seu peso está bem controlado. A ferritina tem muita associação com o peso e cuide da sua alimentação. Não que você deva ou não deva comer carne. Não tem essa relação. Você pode comer carne sem problemas, mas com moderação. Não é isso que vai fazer a sua ferritina normal. E consulte um médico, pode ser um clínico geral ou um médico gastroenterologista para te ajudar a resolver isso, tá? Mas se você estiver fazendo tudo normal e a ferritina está um pouquinho aumentada, isso não te traz grandes problemas, não. Doutora Aline, nossa telespectadora, conta que a neta tem 17 anos. Quando ela faz exercícios físicos, a visão dela fica toda embaçada, a ponto de não conseguir enxergar. Observação, ela já pratica exercícios há bastante tempo, né? Corrida e uma outra modalidade aqui que eu não consegui identificar. Gostaria de uma orientação do doutor. Então vamos lá, uma orientação geral para todo mundo. Se eu tenho um sintoma importante, quando eu estou fazendo atividade física, se eu desmaio, minha pressão cai, eu não enxergo direito, se eu tenho dor no peito, se eu começo a tossir demais, eu tenho muita falta de ar. Se está acontecendo qualquer dessas alterações durante o esporte, você não tem que pensar que isso é normal. Você tem que fazer uma avaliação. Existem exames que a gente faz, que a gente testa se o paciente está apto ou não para fazer uma avaliação. Mesmo com 17 anos, o que você me relatou não é normal. Então precisa do médico, ela pode ter nascido com um problema cardíaco congênito, né? Pode estar tendo uma alteração de pressão durante a atividade física, pode existir algum problema que a gente precisa de investigar. Então precisa de fazer a avaliação para o médico liberar para fazer atividade física. E essa avaliação geralmente vai incluir aí um teste ergométrico, um teste de esforço, de estresse, para saber durante o pico de atividade como está o organismo dela. E assim continuar. E até lá, maneira, atividade muito levinha, só para manter-se ativo até fazer os exames médicos. Doutor, eu estou recebendo a pergunta aqui do Hélio. O Hélio está lá em Araguari, tem 68 anos. Doutor, estou com ressecamento da sola dos pés, que chega a sair pedaço grande de pele morta. O que pode ser e como tratar, doutor? Isso aí, esse rachado, né? Essa rachadura aí da sola dos pés, está associado muito ao clima, o local que você está, por exemplo, você está em um lugar que tem poeira, ela vai ressecar mais seu pé, e o estado de hidratação da sua pele. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma ajuda, porque isso aí, por enquanto você está achando que está normal tudo, mas nesses rachados, pode ser foco de infecção, entra uma bactéria por ali e pode causar doenças, por exemplo, como a erisipela.
E aí vai levar uma infecção grave na sua perna que você precisa até internar no hospital. Então, a primeira coisa, de hoje em diante, evitar ficar descalço, porque isso resseca mais a pele. Usar hidratante, mas não é esse hidratante que a gente compra, que tem cheiro, esse hidratante que a mulher passa para ficar cheirosa à noite. Não é isso não, vai na farmácia e pega um hidratante. E existem também pomadas para você passar na pele, principalmente à noite, para hidratar mais. Beba bastante líquido e procure um médico dermatologista para avaliar se isso é só um problema de hidratação, que você vai resolver em cuidados, ou se existe algum outro problema. Às vezes alguma alteração do ácido úrico, existem doenças de pele. Por exemplo, a psoríase, que leva a descamação de pele, você está achando que é só secura da pele e não é. É uma doença dermatológica que precisa de tratamento. Doutor, Luizinho tem 61 anos e olha só que ele está compartilhando com a gente. É importante a gente falar, viu, Luizinho? Doutor, 61 anos e hoje estou fazendo 17 anos que parei de fumar. Meus pulmões já devem estar limpos, né? Parabéns, viu, Luizinho? Ô, Luizinho, parabéns. Existe uma métrica médica para isso sim. Você falou aí, deve estar normal, mas é assim, ó. A partir do momento que eu parei de fumar, independente por quanto tempo eu fumei, a curva de doença, ela começa a regredir. O risco que a sua saúde começa a regredir e vai regredindo até chegar naquela pessoa que não está fumando. Esse tempo médico é por volta de 10 anos. Então, após 10 anos que você parou de fumar, o seu risco daí em diante, ele passa a ser próximo daquela pessoa que não fuma, né? Mas lembrando que o tempo que você fumou, o risco era bem maior. Mas depois de 10 anos sem fumar, o seu risco de adoecer, ele passa a ser próximo daquela pessoa que não fumou. Claro que você precisa controlar os outros fatores de risco, mas não tenha dúvida nenhuma que foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Doutora, a Terezinha, lá de Uberaba, está acompanhando o programa, tem 78 anos e ela conta que está com uma dor muito forte, saindo do ombro, descendo até o cotovelo. Ela deve procurar um ortopedista ou um reumatologista? É interessante, Terezinha, ó. Essa dor tem até um nomezinho, que é muito comum, a gente vê isso quase todo dia no consultório. Chama síndrome do ombro congelado. Aquela dor, dificuldade de levantar o ombro, aquela dor que vem caminhando para cá. O médico que você precisa procurar é o ortopedista mesmo, porque para avaliar localmente, né? O reumatologista é o médico que cuida, além de cuidar das dores articulares, mas ele cuida de doenças que a gente fala do tecido conjuntivo. São doenças, o lúpus, artrite reumatoide, são doenças onde envolve um outro processo do organismo. Esse tratamento local, só um braço, só uma articulação, é o ortopedista mesmo. Existem médicos que o Uberlândia tem, especialistas só em ombro. Seria um médico ótimo para que você procurasse. Doutor, eu estou aqui conversando, pegando mais informações. Manda o nome para mim, mandou todas as informações, mas não mandou o nome. Doutor, está lá em Tuiutaba, acompanhando com a gente, tem 55 anos. Doutor, minha ferritina está 306. Isso é alto? Não é, doutor? Né? Mudei toda a alimentação, já faz 2 anos, não como nada industrializado. Manda seu nome aqui para a gente, por favor. Acredito que sim. A ferritina de 300 para homem não está tão aumentada assim, mas você está fazendo as medidas, você já foi orientado e está fazendo as medidas corretas, é isso mesmo. Não precisa de ficar tão preocupado, não, a ferritina de 300 está ali dentro. É o Nilson, viu, doutor? Então, Nilson, continue fazendo tudo isso, né? Evitar produtos industrializados, realmente é melhor. Então, a gente fala comida de verdade, aquela comida que a gente coma na feira. Então, eu falo aos pacientes, ferritina está alta, então você foge do supermercado e vai para a feira. Lembrando que na feira, você tem que também escolher as coisas boas. Não adianta ir para a feira, Bagnete, só para comer pastel e beber caldo de cana. Apesar de que o que é feito de vez em quando, não tem problema nenhum. Agradecer ao doutor Rodrigo Penha. Toda quarta-feira ele está com a gente aqui no quadro Médico do Povo para falar da sua saúde. Doutor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, uma boa semana. Sempre muito bem-vindo. E aí, doutor Rodrigo Penha, vamos fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí, Minas Urgente. Volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz.
Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Bom demais da conta ver o governo do Brasil do ladinho dos mineiros. Olha aqui pra você ver. Despeja só as melhorias que estão fazendo na BR de PH para governador Valadares. O negócio tá andando mesmo. Que nem a parceria que tá transformando o Complexo Maracanã em Contagem. Outra história, viu? O governo do Brasil tá mesmo do nosso lado, né? Pois é, do ladinho do povo mineiro. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Semana Santa de ofertas imperdíveis Camel Mega Mix. Tilápia fresca ou piramutaba posta 17,98. Batata, cebola e cenoura 2,98. Filé de panga 29,98. Tambaqui fresco 22,98. A peixaria mais completa da cidade é só no Camel Mega Mix. Minas está de volta para te mostrar que a Polícia Civil divulgou vídeos de câmeras de segurança de uma casa no bairro Planalto que mostra a execução de um motociclista. Em plena luz do dia, você está vendo, imagens são nítidas e nesse momento vai acontecer um crime. Você vê aí então duas motocicletas chegando em frente à casa, um entra na garagem, ele começa a manobrar a moto para estacionar em frente à residência, logo um carro chega. O motociclista parece reconhecer as pessoas no carro porque imediatamente ele sai com a moto em alta velocidade. Um homem desce do carro e começa a atirar. Nesse momento, a moto não aparece mais nas imagens. Depois dos disparos, ele entra no carro que também sai em alta velocidade. As pessoas da casa vão à rua e ficam sem entender o que aconteceu. A vítima foi socorrida, mas infelizmente não resistiu. Ontem, um possível carro usado no crime foi encontrado em chamas, foi queimado na zona rural de Uberlândia. O tenente João Paulo conversou com a nossa equipe. Ao chegar no local, constatou que esse veículo seria um veículo suspeito de estar envolvido em um homicídio que ocorreu no bairro Planalto no último domingo. Os militares envolvidos na ocorrência encontraram uma placa, ela já bastante destruída, mas os dois primeiros sinais identificadores dessa placa dão indícios de que realmente trata-se do veículo aí envolvido, utilizado na prática aí do homicídio no bairro Planalto. Quando as equipes policiais chegaram até o local, o veículo ainda estava em chamas, tanto que houve também a participação de uma equipe do Bombeiro Militar que auxiliou no combate aí às chamas que estavam no veículo. Obrigado ao tenente da Polícia Militar. E você vai ver um grave acidente na manhã de hoje, BR-040 em João Pinheiro. A colisão envolvendo 3 caminhões e um carro. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão com um trator perdeu o controle, bateu de frente com o caminhão-pipa que acabou prensado na contramão com um caminhão baú. Foi parar lá no acostamento. O carro que vinha atrás saiu da pista ao tentar desviar. O motorista do caminhão-pipa morreu no local e o do caminhão-trator ficou gravemente ferido. Os outros motoristas não se machucaram. A rodovia ficou interditada até por volta de 11h30 da manhã e você repara que o asfalto estava molhado. Então, há previsão de chuva nos próximos dias para quem vai viajar, para quem vai pegar a estrada no feriado prolongado. Muita atenção. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando ela, Vanessa Pires e o Band Mulher. Claro que você não vai perder. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois dos donos da bola. Amanhã tem Prato de Minas, você é meu convidado. Forte abraço, tchau.